já está de volta e você sabe como administrar o seu tempo? Muita gente tem dificuldade de administrá-lo, mas as dicas que a gente vai passar agora vai ser com o professor Flávio Guimarães, que já está aqui no nosso estúdio e vai dar essas dicas importantes para você. Boa noite, então, pessoal. Conforme prometido, estamos aqui e vamos falar um pouco sobre essa situação de tempo e a gestão do tempo. Tá? Então, a gente começa, pensando no seguinte: o conceito de o que é o tempo e para que serve. Então, vamos lá, pensando. Tempo. Tempo é algo que todos nós temos, ele é exatamente igual para todos e não há nenhuma situação e nenhuma exceção que alguém vai ter mais ou menos. A gente acorda e durante o período que está acordado tem um determinado número de minutos e horas que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Né? Mas é interessante que a gente tem uma tendência de reclamar muito que falta tempo. Né? A gente sempre diz assim, se eu tivesse mais algum tempo dava para fazer tal coisa, se eu tivesse mais tempo. Mas a grande verdade é que a gente às vezes não sabe muito bem para que serve o tempo. Né? Então, o tempo, ele serve para a gente poder realmente administrar da melhor maneira possível. A gente precisa ter tempo de descansar, ter tempo de trabalhar, ter tempo de se divertir, ter tempo para divertir alguém e ter tempo para dar atenção para as pessoas. E isso tudo com a mesma quantidade de horas, minutos e segundos de que qualquer um. Desde o presidente da República até o mais simples operário de qualquer organização terá 24 horas para poder estar administrando. E nessa sequência, a gente pode ter o nosso segundo tópico, que é assim, quem tem mais tempo? Só para a gente poder entender esse planejamento do tempo, você que nos assiste, sabe quem é que tem mais tempo? Aquele que faz muita coisa. Aquele que normalmente está ocupado. Esse cara tem mais tempo, numa essência e numa lógica. Porque quase sempre quando a gente pede assim de alguém que até não faz muita coisa, diz assim, eu preciso que você faça isso, ele diz assim, não vai dar tempo não, eu estou sem tempo, eu tenho um monte de coisa para fazer. E quase sempre, aquele que você vê, e ele tem muita coisa para fazer, ele é extremamente ocupado, o tempo dele é quase milimetrado. Ele normalmente diz para ti que sim, ele aceita alguns desafios. Então, numa essência, quando a gente pergunta assim, quem tem mais tempo? Ninguém. De fato, todos têm o mesmo tempo, 24 horas. Mas se eu administrar bem essas 24 horas, eu posso ser presidente da República e tomar decisão em que vai interferir na vida de todos os brasileiros. E eu posso ser alguém que tem as 24 horas e não faço nada o dia inteiro e no final do dia reclamo que as 24 horas estão sendo curtas para mim. Que é o que acontece normalmente. Os nossos empregados, nós mesmos, nós temos que nos policiar para isso não acontecer. E evitar que essa nossa segunda situação, quem tem mais tempo, seja aquele que tem muita coisa para fazer. Porque todos têm a mesma quantidade de tempo. Logo, a diferença é o bom administrar, é o foco. Eu preciso focar melhor. Então, qual é a maior dificuldade? É que eu não consigo focar, às vezes, aquilo que eu preciso fazer. Uma tendência muito forte, depois vai ser um outro tópico que a gente vai falar aqui, um pouco mais na frente, gente, é assim, eu abro, por exemplo, uma rede social e eu me pego dizendo assim, olha essa notícia, eu vou só dar uma lida rápida e daqui a pouco eu volto para fazer o que eu tinha que fazer. E aí lá se vai 10, 15, 20 minutos, meia hora, aí daqui a pouco eu olho no relógio e digo assim, puxa, já passou tudo isso? Pois é, está faltando foco nisso. Se tu tem que ler, leia, defina tempo. Se tu tens que de repente fazer alguma coisa, faz alguma coisa, define tempo. Você precisa planejar. E para planejar, a gente faz isso, busca qual é a maior dificuldade tua. E tu vai perceber, isso é coisa nossa, de ser humano. Falta foco, gente. E o que é esse foco? Falta direção, falta planejamento. Eu preciso colocar na cabeça que eu preciso fazer alguma coisa em tantos minutos e planejar esses minutos. Se porventura tu planejou para fazer algo e passou do tempo, tu já tem que se replanejar o teu dia todo. Por quê? Porque se tu continuar fazendo aquilo que tu fez uma previsão de 1 hora e tu já tem 1h30 naquilo, tu vai comprometer todos os outros. Então, ou tu replaneja tudo, ou tu para aquilo quando der 1 hora e replaneja para fazer em outro momento aquilo que de repente tu tinha planejado para 1 hora. Senão, essas tuas 24 horas, elas realmente não vai dar. E aí, às vezes, o cara diz assim, eu não vou nem dormir, porque se eu dormir, eu vou ter problema. Aí eu fico 24 horas aceso. Só que isso o ser humano não vai conseguir fazer, né? Então, eu preciso
trabalhar pensando que esse meu tempo, ele está sendo um custo, que eu estou chamando aqui de gasto, ou um investimento, que eu estou chamando aqui de algo para investir. Eu preciso transformar meu tempo em algo interessante. E para fazer isso, eu preciso priorizar. Então, eu preciso criar prioridade, gente, não tem jeito. Eu foco, é quase parecido com você, eu, qualquer um de nós, decidir por uma profissão. Eu decido e começo a planejar essa profissão. E eu tenho a minha vida para fazer isso. Mas no meio do caminho, se eu quiser mudar, eu vou ter que me replanejar, porque eu vou ter que fazer mais um monte de outras coisas que pode comprometer esse meu processo. Logo, eu preciso buscar esse gasto ou investimento em termos de tempo. Eu estou usando o meu tempo, gasto de tempo, em coisas realmente interessantes e planejada, e eu estou atingindo esses planejamentos de forma coerente, sim, beleza, a minha gestão de tempo está ok. Se não, eu vou ter dor de cabeça. Não faço nada, a minha mesa começa a tumultuar, cheio de papel, aqueles papéis que hoje eu faço, depois eu faço de novo, amanhã eu olho de novo, passo um mês em cima da minha mesa e não resolvo nada, ele fica lá em cima e eu morro doido e olho para aqueles papéis, me dá dor de cabeça, me dá enxaqueca, me dá um monte de coisa. É porque eu não estou planejando, eu preciso priorizar as coisas. Logo, o que é administrar então esse tempo, gente? Eu pego algo, que é minha vida, as minhas 24 horas, defino meu tempo de dormir, meu tempo de trabalhar, meu tempo de me divertir, meu tempo de estar com a família. Parece muita coisa, né? Um monte de gente consegue. Alguns poucos não conseguem. E tem uma tendência de reclamar dizendo que o tempo está curto para ele. Não está. É aquela situação que cientificamente já foi comprovado que quando eu estou com pressa, parece que o tempo passa mais rápido para mim. Quando eu não estou com pressa, parece que ele passa lento, né? Por exemplo, se eu estou num local, quase sempre, assim, numa faculdade, estudando, um professor chato, aqueles 50 minutos de aula, parece que são 2 dias, não acaba. Aí a gente diz assim, puxa, dá 11 horas, mas não dá 10. Parece que, né? Então, assim, a dificuldade desse tempo, ele é só inconsciente. Ele não é prática, porque a prática são 24 horas. Logo, 50 minutos de aula são 50 minutos de aula. Se a aula é legal, parece que passou rápido. Se ela é ruim, parece que está demorando. Mas é o mesmo tempo. O mundo não parou porque a aula é chata. Né? É a minha consciência que está sendo trabalhada de forma equivocada. E eu preciso retrabalhar, né? Para poder eu criar essa condição de administrar o tempo. Logo, é mais ou menos assim, como é que eu administro melhor meu tempo? Sabe quando eu priorizei as coisas que eu tenho que fazer? Se envolva 100% nisso. Se tu definiu 1 hora para te atualizar toda a tua rede social, passa 1 hora atualizando. Se acabar antes, perfeito. Administra agora outra coisa, antecipa outras coisas que você planejou para depois. Mas se não der, passa 1 hora. Acabou 1 hora, ainda tem muita coisa para fazer, agora tu vai ter que decidir. Prioriza depois fazer isso e continuar o teu planejamento ou atropela ele todinho e chega no final e não faz mais nada. Porque tu vai começar a ter problema de consciência que tu não fez isso, tu não fez aquilo e trabalhou todo esse processo. Né? As redes sociais e o tempo, assim como o trânsito e o tempo, gente, eles trabalham de uma forma ruim. Sabe por quê? Porque hoje, em média, 3 horas é o que a gente perde dentro das redes sociais se a gente não se policiar. Então, das 8 horas que a gente tem que trabalhar, normalmente a gente está trabalhando 5. 3 a gente está se perdendo. Não vamos bater o objetivo. Né? Mas sabe como é que a gente resolve isso? Olha só, produzir mais em menos tempo. Eu tenho que trabalhar mais rápido, eu tenho que focar mais rápido. Mas para isso, o nosso próximo tópico é assim, eu preciso ser quase um camaleão. Esse camaleão que eu estou chamando aqui é a adaptação para aquele momento. E essa adaptação é um assunto que a gente vai comentar com vocês no próximo encontro. Porque a adaptação ou ser camaleão já é um outro assunto que a gente vai tratar para o próximo tópico. E eu espero vocês então na próxima quinta-feira aqui. Um grande abraço e boa noite. E no próximo bloco, pacientes reclamam da dificuldade para conseguir atendimento em unidade básica de saúde na Compensa.